E sabe o que eu vou pregar amanhã? A igreja de Abinadab e a igreja de Obed-edom. Deus estava na casa de Abinadab 20 anos e não fez nada. E Deus estava 3 meses na casa de Obed-edom e fez tudo o que precisava. Por que que ele não operou na casa de Abinadab? Quem quer saber, levanta a mão. Pois é, só faço isso se você fizer o que Paulo disse: divida os seus bens com aquele que te ensinar. Mas eu vou pregar amanhã, por isso que eu não vou pregar. Agora, uma outra pergunta que eu poderia pregar também hoje, pensei em pregar essa, mas outra. Por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Talvez em 48 anos foi a mensagem mais forte que eu preguei. Por que ele chorou na morte de Lázaro? Né? Você tem resposta? Pois é. Quem quer saber a resposta, levanta a mão. Pois é, divida os seus bens. Agora, olha bem. Uma das mais importantes perguntas que eu recebo: pastor, como é fazer tantos discípulos, tantos pastores, filhos na fé como o senhor tem? Eu estava fazendo mais ou menos as contas, está dando mais de 3.000 pastores. Mais de 3.000 em 48 anos de ministério. E fora aqueles que não são filhos, mas são adotados, né? E aí uma multidão. Agora, eu quero hoje falar rapidamente sobre a última reunião de liderança que eu fiz lá na minha igreja. Com líderes, com rapazes, moças, diaconato, enfim, toda a liderança da igreja, quem tem vontade de ser pastor. Está preparado aí? Então olha para o seu irmão assim: vai ser forte, viu, meu irmão? Amém? Tem jeito de colocar aí Mateus 16, 22, 23? Mateus 16, 22, 23? E Pedro, tomando a parte, Jesus, né? E Pedro, chamando Jesus no cantinho, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. Pode tirar. Olha que coisa impressionante. O galho tentando corrigir o tronco, a ovelha tentando dar uma lição madura no leão, naquele que era autoridade. Você tem ideia do que o Pedro fez? Jesus estava falando sobre a sua morte, né? Pedro chama Jesus num cantinho e dá uma dura em Jesus. Você ficou louco, Jesus? Você perdeu a cabeça? A Bíblia diz que Pedro repreendeu Jesus severamente. Isso aí no cantinho. Eu fico imaginando Pedro apontando o dedo assim: só ficou louco? Eu te repreendo. Isso foi os dois sozinhos. Aí Jesus pega na mão dele e leva ele em público e fala assim: Pedro, você é Satanás. Você é Satanás. Você é pedra de tropeço. Humilha ele publicamente. Humilha ele publicamente. Sabe o que Pedro fez? Sabe o que ele fez? Você tem ideia do que o Pedro fez? Quando Jesus
Fala assim: você é Satanás, rapaz. Você é pé de tropeço na minha vida. Sabe o que ele fez? Em Dados. Ele falou assim: para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? O que será da minha vida sem o Senhor? Ele baixou a cabeça e continuou discípulo. Qualquer um teria largado o ministério naquele momento. Ele me humilhou publicamente, chamou minha atenção, não teve misericórdia de mim, não reconhece que eu vivo por conta dele, trabalho noite e dia, sem parar para ajudá-lo no ministério, e ele vem me chamar de Satanás. Estou cascando fora, estou entregando a minha credencial, estou indo embora. Não, ele caladinho baixou a cabeça e e continuou seguindo Jesus. Lembra ontem do testemunho do pastor Silas? Quando o sogro dele dando dura, pesado, entrando nele, arrebentando com ele, inclusive, talvez até exagerando nas exortações. Todo mundo dizia: sai fora. E ele continuou: para onde irei, né? Agora, interessante que Jesus humilha Pedro publicamente e Pedro aguenta a pancada. Ele não arreda do propósito de Deus na vida dele por causa da repreensão, por causa do puxão de orelha. E chamar um cara de Satanás não é brincadeira. De pedra de tropeço é motivo para você chutar o balde, largar tudo. E ele aguentou aquela repreensão violenta. Agora preste atenção. Lá em João 21:17, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, estou te nomeando como chefe da igreja em Jerusalém. Então Jesus, ele humilha Pedro publicamente e depois ele exalta aquele que tinha preparo para aceitar repreensão, para aceitar uma dura, né? A quem é que Jesus entregou a liderança da igreja de Jerusalém? Para aquele que estava preparado para ser disciplinado, aquele que estava preparado para aceitar ser chamado a atenção sem largar o ministério, sem entregar a credencial. Então, esse é um dos pontos que eu observo naquele que tem chamado. Por quê? Porque olha que eu vou falar aqui. O amor não é manifestado no elogio. O amor é manifestado na repreensão. Põe aí Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 3. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. Não, a Bíblia está errada. Eu mandei ele copiar errado aqui só. A Bíblia diz que Deus, o Senhor elogia aquele que Ele ama, não. O amor é manifestado não no elogio, é na repreensão. Enquanto a sua autoridade está te repreendendo, enquanto aquele que é autoridade está chamando a sua atenção, ele está manifestando amor.
amor, porque o amor é manifesto na repreensão. Tá aqui, ó, pastor Flamarion, o Toninho, meu filho na fé, que hoje é presidente da igreja lá no Rondônia. Gente, teve uma vez que eu tive vontade de dar um coro no Flamarion. Ele prometeu dar um carro para quem trouxesse mais gente no sábado. E colocou na porta da igreja um carro zero, novinho, com um laço. E todo mundo achou que era aquele. Só que era um carrinho de brinquedo que ele ia dar. Eu enfrentei polícia, eu enfrentei advogado. Ele encheu o sábado, mas me encheu também. Eu tinha que contratar advogado. Tive que me humilhar para a família. Não, ele prometeu. Eu falei assim, esse cara é doido. É pedra de tropeço. Dei nesse cara uma traulitada de lágrima nos olhos. E ele baixou a cabeça e continuou me seguindo. Então, todo homem, toda mulher que ele aceita ser repreendido duramente e muitas vezes injustamente, você pode saber que tem uma promoção lá na frente para ele. Tem promoção para aquele que aceita repreensão, para aquele que aceita ser exortado. Como que você forma o caráter de um grande líder? É no elogio ou na repreensão? Na repreensão. Você não forma. Por isso que eu quero dizer para você que é muito difícil a gente ser amigo pessoal de quem a gente está discipulando. Porque a gente mais repreende do que elogia. Uma vez eu estava dando uma ideia numa reunião de pastores. Aí eu, sem citar o nome, ele falou assim, essa ideia, Jerônimo, é de Satanás. Eu falei, meu Deus. Eu já fui também chamado de Satanás. Impressionante. Impressionante. É que a rebeldia é uma coisa assim tão perigosa. Tão perigosa. Que não sei se você já viu na Bíblia a festa da tosquia. Já viu falar na festa da tosquia? A festa da tosquia, ela tem vários pontos, né? E um deles é quando o tupete da ovelha tá alto, né? Bonitona, né? Aí o pastor vai lá e dá nela uma... raspa tudo e deixa ela pelada, né? Ela fala, meu Deus, eu não sabia que eu era tão feio assim. Mas, na fé da tosquia, olha que coisa impressionante. Na fé da tosquia, quando o pastor de ovelhas, ele percebe que uma ovelha não aceita ficar no meio do grupo, do rebanho, e aquela ovelha, o rebanho está aqui, aquela ovelha está lá na montanha, correndo risco de morte, de ser devorada por um bicho, de cair numa areia movediça e quebrar toda. O que o pastor faz? Ele larga as 99 e ele vai lá na montanha, atrás da rebelde. E ele pega ela na marra e traz ela. Sabe o que ele faz com ela? Ele quebra a perna dela. Ele quebra. E depois ele põe uma tala só para a ovelha não sair de perto dele. Você quer formar um grande líder? De vez em quando você tem que... Não é meu assunto, mas uma das coisas que eu ensino os meus... quando eu estou formando um pastor, é ganhar pouco. Você que está formando um pastor auxiliar,
e quer pagar. Ele, não, pastor, eu preciso ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ensina ele viver com pouco, porque o ministério, quando ele vai entender o que é fazer muito com o pouco que ele tem. Então, olha que coisa impressionante. A Bíblia mostra que toda liderança ela tem que ter duas armas: o cajado e a vara. O cajado manifesta amor e a vara manifesta disciplina. A tua vara e o teu cajado. Ninguém forma líderes só com cajado. E nem só com a vara. Você tem que ter os dois. Você bate e sopra, né? Você vai levando ali. Quando é que você conhece o interior de uma pessoa? É no elogio ou na repreensão? É na repreensão. E aí a pessoa vai colocando para fora quem ela é. E aí você vai moldando ela. Se ela aguentar a pancada, ela vai ser promovida lá na frente. Você pode dar um grito de glória a Deus aí? Olha que coisa impressionante, coisa impressionante, impressionante. O meu irmão, o Louro, ele era gerente de uma fazenda. E aquela fazenda tinha 50 vacas de leite. E tinha 50 coxos. Cada coxa era numerado. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Cada coxa tinha um número. Aí ele deixou as vacas de leite lá no outro curral. E eu falei assim, eu não sobe aqui nessa cerca. Aí eu subi lá na cerca, fiquei lá sentado. Eu falei assim, eu vou te mostrar uma coisa. Você nunca mais vai esquecer. Cada vaca que tem comida, a mesma comida em tudo enquanto é coxo. Do 1 ao 50 tem a mesma comida. Você está vendo aí, ó? Cada vaca tem um coxo dela. Ela não come em outro coxo. Falei, como assim? Falei, tá vendo aquela vermelha lá? O coxo dela é o 23. Chamou ela pelo nome. Ela veio. Passou na frente de tudo enquanto é coxo. Parou no 23. Falei, você está brincando? Que coisa, peraí. Ele falou assim, aquela lá branca, o coxo dela é o 32. Aí ele só deixou ela entrar. Ela passou na frente do coxo 1, tinha a mesma comida dela. Passou no 2, no 3, no 4, no 5 e foi no 32. Eu falei, gente do céu. E ele fez isso com as 10 vacas. Cada uma não comia no coxo errado. Comia no seu coxo. E ele falava para mim o número do coxo dela. Eu falei assim, mas aquela preta e branca, ela quer comer um pouquinho em cada coxo. E ela vai levando chifrada até chegar no coxo dela. Eu falei assim, gente, isso é igual a igreja. Aí ele pegou, mandou a preta e branca entrar, e ela passou, o coxo dela era número 2, passou na frente número 2, ó, e foi lá no 33, levou chifrada, foi no outro. Interessante. Quando a gente vai para a igreja, para o nosso coxo, a gente passa na frente de tanto coxo, né? No coxo da Mundial, da Universal, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista. Mas tem gente que não erra o coxo dele. Mas tem aquele que cada dia quer comer num coxo. E quem come 2 coxos morre de fome. Não esqueça disso, quem come 2 coxos morre de fome. O cara, ele pensa que ele está sendo alimentado no coxo aqui, no coxo ali. Você tem que ter alguém que é autoridade sobre a sua vida. Quem é o seu pastor? Qual é o nome dele? Hein? Qual é o nome dele? O meu pastor chama Mário de Oliveira, 48 anos, ele é o meu pastor.
pouquíssimos elogios e muitas repreensões, muitas puxadas de orelha. Até hoje, há uns 10 anos atrás, ele falou assim: Gerônimo, vem cá. Pois não, pastor, você não é nada. Eu falei: você não é nada? Aliás, não falei nada, porque se falar o nada, pior ainda, né? Dávila, vem cá. O Jerônimo não é nada, falou publicamente. Você pensa em alguma coisa, rapaz? O que eu fiz? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? O meu crescimento não se deve aos elogios dele. O meu crescimento se deve aos momentos que ele foi duro comigo. E eu agradeço a Deus por ter baixado a cabeça e aceitado a repreensão dura. Pergunta para mim quem é que Jesus nomeou como chefe da igreja em Jerusalém. Aquele que ele disse: você é Satanás. Ele baixou a cabeça e disse: meu Deus, vou parar de fazer bobagem. E Deus me trouxe aqui para te dizer: tem promoção para você. Tem promoção para você. Tem promoção para você. Nós temos aqui vários pastores que são grandes líderes. Quem é que você promove? Aquele que você dá uma dura nele, ele baixa a cabeça. Quando o meu pastor liga para mim e fala assim: Jerônimo, eu preciso falar com você. Você está onde? Eu falei assim: aonde o senhor quiser. Largo tudo. Submissão, obediência a ele. E assim você vai formando líderes de verdade. Homens e mulheres que têm um caráter forjado no fogo. Não é forjado no elogio, mas forjado na repreensão, na palavra dura. É muito difícil, eu falei para o diácono, é muito difícil você lidar com alguém que você não pode repreender ele. Você não pode chamar a atenção dele, porque senão ele vai embora. Todos nós pastores enfrentamos problema com pessoas da igreja que ocupam a liderança, e você tem que pisar em ovos com ele. Porque se você der uma dura nele, você pode saber que ele está indo embora. Eu vou ficar de costa porque eu não quero ferir ninguém aqui. Mas alguns pastores aqui criou o seu próprio ministério depois que o seu líder chamou sua atenção. Depois que aquela autoridade te deu uma dura e você não baixou a cabeça e falou assim: estou fora e estou criando o meu ministério. Esse é o primeiro ponto, né? Agora eu vou entrar no segundo ponto de como formar um líder. Um líder de verdade. Está preparado aí? Você pode ficar de pé um minutinho? E dar um grito de glória a Deus? E dá uma rodada assim, diga assim: Ele é maravilhoso. Pode sentar, com a graça de Deus. Pegou o primeiro ponto? Pegou o primeiro ponto? Pegou aí? Agora vai o segundo ponto importante. Josué 1, o 1 e o 2, ok? E sucedeu depois da morte de Moisés,
Grita em volta comigo, servo do Senhor. Grita mais forte, vamos lá. Que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. O Josué era servo de quem? Volta lá. Não, volta lá. Ó, Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de quem? Olha, você observou isso? Moisés, prateleira de cima, servo do Deus vivo. Josué, servo de Moisés, prateleira de baixo. Olha que coisa impressionante. Eu vou repetir para ver se isso entra na sua cabeça. Moisés, a Bíblia que está dizendo, servo de Deus, ó, prateleira de cima, oh, aleluia. Josué, servo de Moisés, prateleira de baixo. Olha que coisa impressionante. Josué não tinha sonhos pessoais. Os sonhos de Josué era realizar os sonhos de Moisés. Você sabe quem é que limpava a tenda onde Moisés dormia? Josué. Pegava a vassoura ali, pegava um paninho, limpava tudo direitinho. Você sabe aonde? Todo dia aonde Moisés dormia, a tenda dele estava sempre brilhando, toda arrumadinha. Ele pegava uma vasilha de água, colocava ao lado da cama, assim, Moisés está aqui, ó. Se você precisar de beber uma aguinha, está aqui. Sabe aonde que Josué dormia? Na porta da tenda. Sentado ali, porque ele pensava assim, meu Deus, pode de madrugada Moisés precisar de mim, e eu estou longe. Quantas madrugadas Moisés dizia assim, Josué, sim Senhor, estava ali do lado de fora. Josué dedicou a vida dele para servir Moisés. A história dos hebreus diz que quando alguém caminha o dia inteiro, alguém tinha que lavar os pés, né? Sabe quem é que lavava os pés de Moisés? Josué. Pegava uma bacia, uma aguinha, uma toalhinha e ali, né, servindo Moisés. Uma coisa extraordinária, o dom de servir. Agora, olha bem, o que diz Josué 1:2? Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe quem que Deus mandou? Estava falando isso aqui? Para Josué. No meio de 700 mil homens, quem é que Deus escolheu para substituir Moisés? Aquele que servia. No meio de 700 mil homens caminhando no deserto, talvez mais de 600 mil homens falavam entre eles, olha lá o puxa-saco, olha lá, ó, é o primeiro, dorme na porta da tenda, vive lavando os pés de Moisés, vive varrendo a tenda dele, coloca copo de água do lado da cama de Moisés. Você que puxa-saco. Quem é que Deus escolheu para substituir Moisés? Quem é que Deus escolheu para substituir? Escolheu aquele que tinha o dom de servir. Satanás odeia quem tem o dom de servir. Porque o mundo, particularmente o reino de Deus, ele cresce no servir.
Ele cresce no servir. O único dom que Jesus fez questão de dizer assim, eu tenho esse dom, foi o dom de servir. Ele diz assim, eu, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu vim para servir vocês. Naquele momento Jesus, olha bem, naquele momento Jesus, ele marca a história, porque antes de Jesus, o menor serviu o maior. Depois dele ele diz assim, agora a partir de hoje o maior serve o menor. Não, vou repetir para você entender. Antes de Jesus, a vida sempre ensinou assim, o menor serve o maior. Jesus veio quebrar essa lei. Ele disse, a partir de agora, o maior serve o menor. O maior serve o menor. Dá um grito de glória. O maior serve o menor. E eu quero dizer à igreja, um verdadeiro líder, pastor, pelo amor de Deus, você não foi levantado para a igreja te servir, você foi levantado para você servir a igreja. E quem tem o dom de servir, ele serve sem reclamar. Sem reclamar. Servir é prazer dele. Quando Jesus, ele põe os 12 discípulos sentados, e ele pega uma bacia, uma toalha, e ele rei, ajoelha diante dos discípulos, e eles ficaram revoltados, porque diz assim, como pode o rei lavar os meus pés? Eu disse, não, a partir de agora o maior serve o menor. Porque quem serve, domina aquele que não serve. Quem serve, domina aquele que não serve. Quantas vezes durante 9 anos que eu fui com o pastor do pastor Mário, pelo dom de servir, ele dizia assim, o que o Jerônimo decidir é a minha decisão. Porque eu adquiri a confiança dele no servir. E aceitando cabeça baixa as repreensões. O primeiro cargo que eu tive na igreja foi ser diácono da igreja. Há 48 anos atrás. Aí, um dia o pastor Mário, ele tinha um Opala branco com a faixa preta, um Opala bonito. Ele chegou na igreja, parece que ele tinha passado no meio da lama do barro, o carro tudo podre, sujo. Aí eu falei assim, aí ele subiu, eu vi que ele até tinha sujado a barra da calça assim. Aí ele fez assim, foi para o altar, eu chamei a Malena e falei, Malena, me empresta, deixa eu arrumar, era a secretária, me dá um balde, eu peguei o balde, água, pano, tudo, e eu dei uma geral no carro dele. Depois eu falei, Malena, empresta a chave do carro dele. E eu limpei o carro por dentro, enquanto ele pregava. Aí quando terminou o culto, eu não fui lá receber glórias, receber elogio. Ele olhou o carro dele e falou assim, Malena, quem fez isso? Ele falou assim, foi o Jerônimo. Ali ele começou a me observar. Ele começou a olhar para mim com olhos diferentes. Toda vez que você serve, Deus está te olhando. Toda vez que você serve, toda vez que Josué ele limpava a tenda, Deus estava olhando para ele. Toda vez que ele dava um copo de água para Moisés, Deus estava olhando para ele. Toda vez que ele sentava do lado de fora da tenda para servir Moisés, Deus estava olhando para ele. Sabe quer que Deus olhe para você? Sirva. Sem querer receber elogios.
O que Potifar disse para José? Desde quando você chegou na minha fazenda, eu tive paz e vi prosperidade. E naquela época, férias era de 1 ano. Ele falou assim: agora, por causa de você, José, eu vou tirar 1 ano de férias. E José falou assim: pode ir, que eu vou cuidar das suas coisas com a minha própria vida. Por isso que Jesus disse: cuida do alheio como se fosse seu, para que um dia eu possa te dar aquilo que seja vosso. Cuida do alheio, cuida daquilo que não é seu como se fosse seu, porque um dia Deus está te vendo e disse: vou te promover, vou te dar aquilo que seja vosso. Abra sua boca e dá uma rajada de glória. O que quer dizer a igreja? A pessoa que tem um dom de servir, ela vai além das obrigações dela. Oh, Jesus. A pessoa que tem um dom de servir, ela vai além das responsabilidades. Ela surpreende até o céu, porque ela fez mais daquilo que ela é obrigada a fazer. Escuta a palavra de um profeta. Jesus, ele disse assim para Pedro, lá no mar da Galileia: você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Se você me ama, cuida, sirva as minhas ovelhas. Então o amor, ele é manifestado no verbo servir. O amor, ele se manifesta. Quando é que eu sinto que a minha mulher me ama? Quando eu estou viajando para Israel, nos jantares, naqueles momentos de praia. Tudo bem. Ela dizia ali naquele jantar: querida, eu te amo. Mas ela prova quando ela fala assim: vamos no médico. Tomou remédio. Deixa eu passar o creme, seu corpo está todo rachado. Quando ela cuida, é que eu percebo o verdadeiro amor dela. Quer ser um grande líder? Não abra mão do dom de servir. Sirva. Sirva, porque Deus está te olhando. E na hora que Ele vai promover, Ele vai te escolher. Ele vai chamar você no meio da multidão e dizer assim: Moisés morreu, toma o lugar dele. Toma o lugar dele. Deus não está atrás de raça-chinelo, de pessoas que é o último que chega e o primeiro que sai. Deus está procurando homens e mulheres que têm o dom de servir. Por quê? Por que mãe é uma coisa insubstituível? Por causa do dom de servir. Ela dá primeiro para o filho comer, depois ela come. Primeiro ela dá banho nos meninos, para depois ela tomar o banho dela. Primeiro ela faz o filho dormir, para depois ela dormir. Então o dom de servir é a essência da manifestação do dom do amor. O dom do amor. Eu tenho uma brincadeira na igreja, quando eu estou lidando com os meus copastores, eu falo assim, quando eu peço para ele uma coisa, eles põem dificuldade, eu falo assim: eu vou chamar o Flamarion, hein? Porque se eu chamar o Flamarion, ele resolve. Ah, não. Aí ele acha uma solução. Está vendo o Toninho aqui? Que hoje ele é maior do que eu. Hoje ele é presidente da igreja quadrangular num estado. E eu só sou superintendente.
Quem é que construiu as janelas e as janelas em ferragem da escola ministerial? Ele, porque a profissão dele antigamente era serralheiro. Eu falei assim: nós vamos comprar o ferro e você vai fazer. O Tonzinho, que hoje é presidente também, maior do que eu. Tonzinho, lá do Mato Grosso. Tonzinho cantava desafinado. Um cara terrível. Falei: Tonzinho, você vai aprender a cantar lavando a igreja. Aí estava lá, lavando a igreja, varrendo. E foi assim: está desafinado. Então, irmãos, eu queria... O que eu observo? O que eu observo quando eu percebo que uma pessoa tem um chamado de Deus? Quando ela aceita a repreensão e ela aceita a prática do dom de servir. O dom de servir. O meu velho pai dizia assim para os jovens da igreja: procura uma mulher que tem um dom de servir para você casar com ela. Procura uma mulher que tem um dom de servir. Porque quando a mulher casa e não tem o dom de servir, ela reclama de tudo, reclama dos meninos, reclama da mamadeira, reclama da cama, reclama de tudo. Mas quando a mulher tem um dom de servir, tudo para ela é festa. Eu queria desafiar você a ir além das suas responsabilidades. Vai além das suas responsabilidades. E você só vai além através do dom de servir. Você vai surpreender aonde você trabalha. Você vai surpreender o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Você vai surpreender o pastor da sua igreja. Você vai surpreender em qualquer ambiente que você estiver com o dom de servir. E quando você estiver servindo, Deus está te olhando. Deus está te olhando. Curva a cabeça. Senhor, nós estamos aqui para te adorar na beleza da sua santidade, meu Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus.